Bem-vindos de volta à disciplina de Química Analítica 1 do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do Maranhão. Na aula de hoje nós falaremos de equilíbrio químico. É muito comum que os livros de Química Analítica Qualitativa deem um olhar cinético para o equilíbrio químico. Em outros livros nós vamos encontrar um aspecto mais termodinâmico. Então na aula de hoje nós trataremos apenas do aspecto cinético, e numa outra aula nós iremos discutir as questões termodinâmicas envolvidas em equilíbrio químico. Sendo assim, o conteúdo da aula de hoje será a reversibilidade das reações, a lei da ação das massas, o equilíbrio químico, a constante de equilíbrio, o princípio de Le Chatelier e os fatores que afetam o equilíbrio. Quando a gente fala em equilíbrio, a gente lembra de várias situações na nossa vida em que a gente diz: precisamos buscar o equilíbrio ambiental é delicado, o nosso corpo está em equilíbrio. Então essa palavra aparece no nosso dia a dia, mas o que realmente significa isso? Então o que é uma reação ou o que é um sistema em equilíbrio? Se nós pensarmos no nosso corpo, por exemplo, ele mantém a temperatura mais ou menos em torno de 36 graus Celsius. Então existe uma série de reações químicas que acontecem no nosso corpo para manter essa temperatura. Se acontece uma perturbação, ou seja, se o ar é aquecido muito em volta do nosso corpo, deveria existir uma tendência de que o nosso corpo também se aquecesse. Então o que o corpo faz? Ele começa a produzir suor, porque o suor, ao se espalhar pela pele, a água que o suor contém, vai roubar calor do nosso corpo para evaporar, mantendo a temperatura do nosso corpo, então, em torno dos 36 graus Celsius. E o contrário também acontece. Se a gente vai para um lugar frio, o corpo começa a produzir calor para que a gente possa manter a temperatura inalterada. Então isso é um sistema em equilíbrio. E em havendo um evento externo que afete o equilíbrio do nosso corpo, ele tende a voltar para o equilíbrio original. Isso acontece também com o nosso sangue. Nós temos um pH específico do sangue, e se eu, por exemplo, me alimento com algo muito ácido, o sangue tem um mecanismo que a gente chama de solução tampão para ajustar esse pH. Então, os sistemas eles tendem a buscar essa situação de equilíbrio e, em havendo uma perturbação, o sistema tende a responder a essa perturbação. Então, nessa aula, a gente vai discutir o que é um sistema em equilíbrio e quais são os fatores que vão realmente afetar esse equilíbrio. Le Chatelier dizia que se for imposta uma alteração de concentração, de temperatura ou de pressão a um sistema químico que já está em equilíbrio, a composição do sistema vai se deslocar no sentido de que ele possa obter um novo equilíbrio de acordo com essa alteração que foi aplicada a esse sistema. Então, vamos pensar nas reações como sendo reversíveis. O que é uma reação reversível? O Vogel ele diz que todas as reações químicas são reversíveis. Então, toda vez que um reagente se combina com outro para formar um determinado produto, então eu tenho o reagente A, que vai reagir com o reagente B, e isso vai formar C e D, no momento em que essas moléculas C e D são formadas, elas começam a reagir também, e elas vão formar A e B. Então, no momento em que os reagentes formam as primeiras moléculas de produto, essas moléculas de produto começam a reagir entre si e restituem os reagentes das quais elas foram formadas. Então essa reação é reversível porque ela caminha nos dois sentidos, no sentido dos reagentes para o produto e no sentido dos produtos para os reagentes. A gente chama de reações irreversíveis aquelas em que pelo menos um dos produtos é perdido. Por exemplo, quando a gente queima gasolina no motor do nosso carro, a queima da gasolina vai produzir CO2, água e energia. E essa energia que vai ser produzida nesse processo de queima vai ser gasta pelo motor do carro para deslocar o veículo. Então eu não tenho mais aquele conteúdo de energia que estava ali, que foi produto daquela reação, para que a reversibilidade dessa reação fosse observada. Então é possível, num sistema controlado, isolado, se a gente mantém as condições de temperatura, de pressão, de concentração, é possível reverter essa reação e reagir CO2 com água produzindo gasolina. Isso é possível, principalmente do ponto de vista teórico. Na prática, isso é muito difícil porque a gente perde esse conteúdo energético, porque um dos produtos é um gás, que é o CO2, que escapa para a atmosfera. Então, esse tipo de reação é chamada de irreversível.
Também chamamos de irreversíveis aquelas reações que levam tempo muito longo para acontecer. Por exemplo, nesse mesmo exemplo do combustível, a gente sabe que a gasolina veio do petróleo e quando a gente queima, então vira CO2 e água. E vocês vão perguntar, Zelito, esse CO2 e água algum dia pode voltar a ser petróleo? Sim. Depois de milhões de anos, depois que ele fizer parte da biomassa, que essa biomassa morrer, se acumular no solo, depois de vários processos que vão acontecer dentro da crosta terrestre, isso pode voltar a ser petróleo. Mesmo assim, a gente diz que essa reação é irreversível, porque essa escala temporal é muito grande. Nós não estaremos aqui quando isso vier a ser petróleo novamente. Então, as reações são consideradas reversíveis, todas elas, embora nós saibamos que algumas delas têm a sua reversibilidade comprometida por aspectos como um tempo muito longo para acontecer ou a perda de algum dos seus produtos. Bom, existe uma lei chamada de Lei da Ação das Massas que trata um pouco da velocidade das reações. Ela diz que a velocidade das reações, a temperatura e a pressão constantes, ou seja, se eu mantenho um sistema a uma determinada temperatura e uma determinada pressão que não vão variar, eu vou observar que a velocidade dessa reação acontecerá de forma proporcional ao produto das concentrações efetivas daqueles reagentes. Então, isso já nos causa uma série de dúvidas. O que é uma reação, uma concentração efetiva? Na verdade, quando eu adiciono uma substância na água, por exemplo, para fazer uma solução, a gente sabe que a água dissolve essa substância porque ela solvata essa substância. O que é a solvatação? Ela engloba essas partículas, quer sejam íons, quer sejam moléculas, e ao englobar cada uma dessas partículas, ela separa, né, a água vai separando essas partículas daquele sólido que constituía aquele material. Bom, parte desse material que agora está dissolvido na água, ele fica tão fortemente atraído pela água e por outras partículas que ele praticamente não está disponível para reações. Então, existe uma concentração chamada de efetiva, que a gente também chama de atividade, e essa atividade dessa substância depende dessa interação com outras coisas que estejam no meio. Isso é bem fácil da gente perceber quando a gente fala de organismos vivos ou de alimentos. Por exemplo, por que nós não devemos consumir muito sal de cozinha? Porque a alta concentração de sódio e de cloro que vem nesse sal, ao se dissolverem com os fluidos do nosso corpo, vão reter mais água. Ou seja, eu passo a perder a atividade de água. A água não está mais disponível. Ela fica retida nessa solução composta aí por esses sais. Sendo assim, essa água fica retida no corpo e ela não é eliminada através da urina, do suor. Então, o aumento desse volume de líquido no corpo acaba ocasionando o aumento da pressão arterial. Então isso acontece também nos alimentos. Por que eu coloco sal no peixe? Né? Eu vou salgar um peixe ou uma carne para ela não estragar. Porque essa presença de sal nesse meio muda a pressão osmótica, vocês viram isso na disciplina de fisicoquímica, e essa mudança de pressão osmótica faz com que esse sal retenha ou retire a água que está disponível nas células. Sendo assim, os organismos, principalmente os micro-organismos, eles não conseguem se desenvolver ali, porque aquele meio fica com menos atividade de água. A água que está disponível naquele meio, né, ela está, na verdade, presa pela presença dessas substâncias que interagem com a água. Então, quando eu preparo uma solução, parte dessas substâncias não estão efetivamente disponíveis para reagir. Aquilo que está disponível para reagir a gente chama de atividade da substância. Então, se a gente tiver uma reação, como já falamos, A mais B formando C mais D, eu posso dizer que a velocidade da reação desses reagentes, que seriam A e B, é proporcional às suas atividades, que são as concentrações efetivas de cada um deles. Então a velocidade que a gente está chamando de velocidade 1 é a velocidade com que A reage com B para formar C e D. Então ela vai ser igual a uma constante de proporcionalidade vezes a atividade de A vezes a atividade de B. Então essa constante 1 é a constante de velocidade da reação entre A e B. Mas, Zelito, como é que eu calculo então essa atividade? A atividade é, na verdade, a concentração daquela substância vezes um coeficiente de atividade. Então, a atividade de A
é a concentração de A vezes o coeficiente de atividade da substância A. Enquanto que a atividade de B é a concentração de B vezes o coeficiente de atividade da substância B. E como eu encontro esse coeficiente de atividade? O coeficiente de atividade ele está ligado ao tamanho dessa partícula, à presença de carga nessa partícula e de quantas cargas essa partícula tem, e da força iônica do meio. Então, dependendo do raio dessa partícula, do número de cargas que ela tenha, quer sejam positivas, quer sejam negativas, e da força iônica do meio, a atividade dessa substância vai mudar. Isso também é fácil de perceber. Nós sabemos que as reações químicas que acontecem num rio, por exemplo, onde eu tenho menos sais dissolvidos, é diferente das reações que acontecem no mar, onde eu tenho uma grande força iônica. Então, quanto mais íons eu tenho dissolvidos nesse meio, maior é a força iônica e isso vai afetar a atividade dessas moléculas. Então, a força iônica ela é calculada pelo somatório de cada carga individual vezes o tamanho individual dessa partícula dividido por 2. Feito isso, a gente pode encontrar o coeficiente de atividade e aí a gente encontra a atividade. O que acontece é que se eu tiver soluções muito diluídas, como geralmente é o que acontece no laboratório, quando a gente prepara as nossas amostras no laboratório, a gente prepara com um nível de concentração em que o coeficiente de atividade acaba sendo praticamente 1. O que isso significa? A solução está tão diluída que a atividade daquela molécula é parecida ou é muito próxima da concentração real daquela substância. Então a gente pode dizer que nessa situação a atividade é aproximadamente igual à concentração. Por conta disso, a partir desse momento, nós não vamos mais falar em atividade e sim em concentração de cada uma das espécies que estivermos trabalhando. Bom, quando a gente tem então A reagindo com B para formar C e D, nós já discutimos isso e vimos que C vai reagir com D para formar A e B. Isso também tem uma velocidade. A velocidade 2, então, que nós estamos chamando aqui, é dada por uma constante de velocidade 2 vezes a atividade de C vezes a atividade de D. No início da reação, a gente sabe que a gente tem A e B e não tem nada de C e D. Então, a velocidade 1 é muito grande e não existe velocidade 2. Quando a reação começa a acontecer, começa a formar C e D. Então as concentrações de A e B vão diminuindo, enquanto que C e D vão aumentando. Sendo assim, a velocidade 1 é muito grande e a velocidade 2 é muito pequena. Com o passar do tempo, A e B vão diminuindo cada vez mais, diminuindo a velocidade 1, enquanto que C e D vão aumentando, o que leva a aumentar a velocidade 2. Então, a concentração final dessas substâncias todas, elas tendem a se estabilizar num ponto que a gente chama de ponto de equilíbrio. Ou seja, as concentrações de A e B vão caindo até se estabilizar e as concentrações de C e D vão subindo até se estabilizar. Da mesma forma e proporcionalmente a isso, a velocidade 1, que está aqui representada por essa linha azul, vai diminuindo, enquanto que a velocidade 2, que está aqui representada pela linha vermelha, vai subindo. Então a gente chamou de reação direta, aquela em que os reagentes viram os produtos, e reação inversa, aquela que os produtos viram os reagentes. Chega um ponto, que é o equilíbrio, em que V1 vai ser igual a V2. Então nesse ponto, o que a gente sabe é que para cada molécula de A que reagir com a molécula de B para formar uma molécula de C e uma molécula de D, vai ser também igual a uma molécula de C reagindo com uma molécula de D para formar uma molécula de A e B. Então as velocidades são iguais. Se as velocidades são iguais, eu posso dizer que K1, atividade de A, atividade de B, vai ser igual a K2 vezes a atividade de C vezes a atividade de D. Quando eu tenho, por exemplo, uma operação com duas constantes, isso vai me gerar uma nova constante. Então eu vou jogar as constantes todas para o mesmo lado dessa equação. Vai ficar K1 dividido por K2, vai ser igual a atividade de C vezes a atividade de D, dividido por atividade de A vezes a atividade de B. Então, como eu falei, K1 dividido por K2 é uma constante dividido por uma outra constante, o resultado disso é uma terceira constante que nós estamos chamando aqui de constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio, então, vai ser igual a atividade de C vezes a atividade de D, dividido pela atividade de A vezes a atividade de B. Ora, Zelito, nós já discutimos isso aqui e vimos que os coeficientes de atividade
né? A gente sabe que a atividade de cada uma dessas espécies é o coeficiente de atividade vezes a sua concentração. Só que nós vimos que em soluções diluídas, esse coeficiente de atividade tende a 1. Então, colocando tudo isso, separando esses coeficientes que são todos praticamente iguais a 1, a gente vai ter que a constante de equilíbrio, na verdade, é a concentração de C vezes a concentração de D, dividido pela concentração de A vezes a concentração de B. Aqui tem um porém, vocês devem ter percebido que o A, aqui nessa reação, está sendo adicionado aí de um Azinho, o B de um Bzinho, o C de um Czinho e o D de um Dzinho. Por quê? Porque nem sempre nas reações as proporções são 1 para 1. Nem sempre uma molécula de A vai reagir com uma de B para formar uma de C e uma de D. Então, às vezes, eu tenho 2 moléculas de A reagindo com 3 moléculas de B para formar uma de C e 4 de D, por exemplo. Então, esses índices irão aparecer também na constante de equilíbrio. Eles serão utilizados aqui na constante de equilíbrio. Então, por exemplo, se eu tenho uma molécula de nitrogênio, na verdade um mol de nitrogênio, reagindo com 3 mols de hidrogênio para formar 2 mols de amônio, quando essa reação chegar ao equilíbrio, as concentrações de cada um desses gases estarão estáveis. Então vejam que esse gráfico ele difere do anterior, porque aqui eu não estou falando das velocidades, e sim das concentrações. Então as concentrações finais elas não são iguais. O que é igual, como nós vimos no slide anterior, são as velocidades das duas reações. Então, a velocidade das duas reações, a direta e a inversa, quando chega no equilíbrio, elas ficam iguais. Mas as concentrações não são obrigatoriamente iguais. Eu posso ter um estado de equilíbrio em que essas concentrações sejam bastante diferentes. Uma dessas substâncias podem ter uma concentração muito maior do que as demais substâncias e isso chegar no equilíbrio. Nesse ponto de equilíbrio, volto a dizer, as velocidades são iguais, mas as concentrações não são obrigatoriamente iguais. O princípio de Le Chatelier diz que quando o sistema está em equilíbrio e é perturbado, ele reage de forma a contrabalancear essa perturbação, ou seja, ele tende a anular essa perturbação. Então vamos pensar na reação de A com B formando C e D. Se eu fornecer mais B para esse meio, ele vai deslocar essa reação para formar mais C e D. E o contrário também, se eu adicionar mais D nesse meio reacional, ele vai deslocar a reação no sentido contrário para formar mais A e B, porque a constante de equilíbrio é que tem que se manter constante. Então, quando eu adiciono um dos reagentes, eu vou formar mais produtos. Se eu adicionar mais um dos produtos, vai formar mais reagentes. Ou então, se eu retirar um dos produtos, vai formar mais produtos para compensar essa retirada. E se eu retirar algum dos reagentes, vai formar mais reagentes para poder compensar essa retirada. Então, esse princípio mostra como o sistema tende a voltar ao equilíbrio. E quais são os fatores que vão afetar o equilíbrio? A temperatura é um deles. Por quê? Porque as reações endotérmicas elas serão favorecidas pelo aumento da temperatura. A reação endotérmica é aquela que absorve calor. Então, se eu forneço calor para ela, aumentando a temperatura do meio, ela vai ser favorecida. Então, o equilíbrio é deslocado no sentido de que o sentido endotérmico seja favorecido e não o inverso. No caso das reações exotérmicas, eu só vou favorecer essa reação se eu diminuo a temperatura, porque como ela produz calor, eu preciso retirar o calor que está sendo produzido para que ela seja favorecida, como é mostrado nesse gráfico que podemos ver agora. Então, as reações exotérmicas produzem calor e são favorecidas ao diminuir a temperatura. E as reações endotérmicas, o oposto. Sendo assim, se eu tenho uma reação reversível, um dos sentidos é exotérmico, o outro é endotérmico. Alterando a temperatura, eu altero a constante de equilíbrio. É extremamente importante perceber que ao mexer na temperatura, eu estou mexendo na constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio não é mais a mesma. Então, cada constante de equilíbrio ela é tabelada para uma determinada temperatura. O mais comum é nós encontrarmos tabelas que trazem as constantes de equilíbrio calculadas ou encontradas a 25 graus Celsius. Outro fator que afeta o equilíbrio das reações é a pressão. Isso acontece quando os sistemas são gasosos. Se nós nos lembrarmos, os gases são regidos por aquela regra do PV igual a nRT, onde P é a pressão, V o volume, N
é o número de moléculas ou de entidades, de íons, R é a constante dos gases e T é a temperatura dada em Kelvin. Então, se eu aumentar a temperatura para a pressão continuar a mesma, eu tenho que mudar o número de moléculas e vice-versa. Se eu mudo a pressão e eu quero manter a temperatura constante, eu vou mudar o número de moléculas. Então, vamos pensar nisso na prática. Se eu tiver um sistema em que 1 mol de tetróxido de dinitrogênio podem se transformar em 2 mols de dióxido de nitrogênio, dependendo da temperatura, eu vou favorecer a formação mais de tetróxido ou mais de dióxido. Imaginem a mudança de pressão. Se eu aumento a pressão, ou seja, eu diminuo o volume desse espaço, a tendência então é que eu diminua o N, o número de moléculas, para poder a temperatura não variar. Então, se eu tinha mais moléculas de dióxido de nitrogênio, que são 2 moléculas para cada reação que acontece, na hora que eu diminuo esse volume, ela tende a se transformar no tetróxido, porque o N é igual a 1. Então vai ocupar menos espaço. E com a temperatura também, que é o que nós vemos nessa imagem. Modificando a temperatura, ou seja, se está mais frio, eu tendo a reação para formar mais tetróxido, que é incolor. Enquanto que se eu tenho mais calor, a reação é deslocada no sentido de formar mais o dióxido de nitrogênio, que é castanho. A pressão também afeta a constante de equilíbrio, mas ela vai ser afetada apenas para os gases. No caso da concentração, ela vai afetar o equilíbrio no sentido da velocidade com que o sistema vai chegar a esse equilíbrio. Reações mais diluídas, elas acontecem mais lentamente e nós alcançamos o equilíbrio depois do que se nós tivéssemos uma solução mais concentrada. Nas soluções mais concentradas, as moléculas então estão em maior quantidade, então elas colidem mais umas com as outras na posição adequada e com a velocidade, com a energia necessária para a reação acontecer. Enquanto que no meio mais diluído, o número de colisões, a velocidade dessa colisão e a energia necessária para a reação acontecer, às vezes é muito diminuída. Então, o que muda nesse caso é que uma reação mais concentrada vai levar ao equilíbrio mais rapidamente do que se eu tenho um meio mais diluído. Mas isso não afeta a constante de equilíbrio. Outro fator que afeta o equilíbrio é a presença de catalisadores. Novamente, o que o catalisador faz é diminuir a energia necessária para a reação começar. Então, como ele diminui a energia de ativação, a reação acaba acontecendo mais rapidamente. Mas os catalisadores, eles favorecem a reação no sentido direto e no sentido inverso. Então, como ele desloca a reação, a energia, ele diminui a energia de ativação, a reação acontece mais rapidamente, mas ela acontece nos dois sentidos. Então também não muda a constante de equilíbrio, mas esse equilíbrio acaba sendo alcançado mais rapidamente. Um bom exemplo de catalisadores são os sistemas enzimáticos que existem dentro dos organismos vivos, né? As enzimas funcionam no sentido de exatamente diminuir essa energia necessária para a reação acontecer. Então reações que jamais aconteceriam fora das células vivas acabam acontecendo com uma certa facilidade por causa da presença das enzimas. Então, um pensamento para nós encerrarmos a aula de hoje, Marie Curie dizia que cada pessoa deve trabalhar o seu aperfeiçoamento e ao mesmo tempo participar da responsabilidade coletiva por toda a humanidade. Então, nesse momento, especialmente agora que nós falamos de uma pandemia mundial, é importante que nós nos atentemos para a nossa responsabilidade como pessoas, porque isso afeta a humanidade como um todo. Continuem os seus estudos. E para se aprofundar mais na aula de hoje, leiam os fascículos 3 e 5 da nossa apostila. Bons estudos!